Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de área técnica de algumas matérias relacionadas aos cursos de eletrônica, eletrotécnica, automação, eletromecânica e por aí vai. E na aula de hoje, nossa primeira aula aqui do canal Debugando, a gente vai dar uma passadinha na eletricidade. Eletricidade é um assunto extremamente importante para quem direciona os seus estudos em uma dessas áreas aí. O estudo da eletricidade também faz parte da grade curricular do ensino médio, da disciplina de física, mas nem sempre as escolas elas contemplam, galera. Dão atenção que esse assunto realmente mereça, certo? Mas na aula de hoje, se você cochilou lá na sala de aula, se você chegou tarde, se você não foi, se você, enfim, por qualquer outro motivo não aprendeu eletricidade ou não se recorda, essa é a sua hora. Se você está iniciando seus estudos presencialmente, em alguma dessas áreas técnicas, ou até mesmo para dar aquela debugada em física e tirar onda na escola, você está no lugar certo, tá certo? Beleza. A nossa aula de hoje ela vai abordar o aspecto histórico da eletricidade, o estudo do átomo, extremamente importante para a gente compreender a natureza da eletricidade. A humanidade, ela, digamos assim, ela se importou mais em produzir e controlar essa forma de energia. É a forma de energia mais empregada em todo o mundo, responsável aí por grandes avanços da civilização. Dando continuidade, a gente vai estudar um pouquinho e relembrar a eletricidade estática, que é a energia armazenada, sem movimento, certo? Parada. Força eletromotriz, corrente elétrica e resistência. São três grandezas, chamadas de grandezas elétricas, que se relacionam entre si e uma não vive sem a outra. Seus fatores, seus componentes, seus símbolos, elementos básicos de um circuito elétrico. Tá certo? Vamos lá então. Por que estudar eletricidade, pessoal? Estudar eletricidade é extremamente importante. Como eu disse, é a forma de energia mais empregada pela humanidade, a que possibilitou a evolução da humanidade, da civilização. Não há um único lugar em que a gente olhe e não encontre a energia se manifestando. Sempre vai haver lá, à nossa volta, em algum lugarzinho, uma forma da eletricidade se manifestando. Tá certo? Quanto ao aspecto histórico, pessoal, a eletricidade teve o seu início iníciozinho do século XVI, lá na Grécia Antiga. Havia um povoado, e nesse povoado tinha lá em abundância um mineral chamado âmbar. O âmbar, em grego, significa elétrico. Olha só como já começa a puxar da nossa compreensão. E o âmbar, esse mineral, quando ele era tritado com um pano, por exemplo, ele tinha a propriedade de repelir ou atrair outros elementos. E esse fenômeno bastante desconhecido e que aguçava a curiosidade dos pensadores gregos era chamado de eletricidade. Passado alguns anos, não muitos assim ainda na antiguidade, os cientistas dessa antiguidade eles observaram que a eletricidade se comporta de maneira constante e previsível. Essas duas características, a constância e a previsibilidade, foram essenciais, pessoal, para que as leis da eletricidade fossem escritas, seus fenômenos observados e escritos sob a forma de regra, que a gente chama de leis da eletricidade, e que puderam nos auxiliar nos estudos e auxiliam nos estudos até hoje para poder domar essa excelente forma de energia que é a eletricidade. Tá certo? Então, se liguem que em concurso de área técnica, a constância e a previsibilidade são cobrados. Tá certo? Então, foram fatores extremamente importantes observados pelos cientistas da antiguidade que possibilitaram a elaboração das chamadas leis da eletricidade, como, por exemplo, lei de Ohm, lei de Coulomb, lei de Lenz, dentre outras. Para a gente estudar eletricidade é extremamente importante a gente primeiro compreender como ela se forma. E essa compreensão ela vem através do estudo do átomo. Na Grécia Antiga, já se atribuía, por exemplo, que a menor porção da matéria era o átomo. Não necessariamente o átomo, mas eles acreditavam em uma situação, um elemento, um componente que era comum a qualquer tipo de matéria. Mais adiante, no início do século XX, com Dalton, pai da teoria atômica moderna, é que foi comprovado através da microscopia eletrônica a existência dos átomos, ou seja, aquela suposição dos gregos estava realmente certo, eles tinham razão. Os átomos, portanto, eles foram conceituados por muitos anos como a menor porção da matéria. Mais adiante a gente vai ver que
Não é bem assim. Existem ainda elementos menores que formam toda e qualquer matéria. São as partículas subatômicas. Para a gente entender um pouquinho, vamos conceituar a molécula. A molécula ela forma a matéria, mas a molécula ela é a menor porção da matéria que conserva ainda as suas características. Por exemplo, se pegarmos 1 grão de sal, vamos perceber que 1 grão de sal continua salgado. Mas se repartirmos aquele sal e não sentirmos mais o gosto salgado, por exemplo, a gente pode assegurar que as propriedades foram perdidas, então não existe mais sal. Dividindo a molécula, em que ela perca as suas propriedades, temos então os átomos que formam aquelas moléculas, ou aquela molécula, tá certo? Bom, o Dalton ele teve então um papel muito importante, né, no estudo do átomo, porque através da microscopia eletrônica ele pôde confirmar aquilo que os gregos já suspeitavam. A chamada teoria atômica moderna, ela teve seu início, portanto, com o Dalton. E o Dalton ele teve aí o auxílio mais à frente de 3 outros cientistas bem importantes para dar continuidade ao seu estudo atômico. O Thomson, responsável pela descoberta dos elétrons em 1897, criador de um modelo chamado de modelo do pudim com passas. O Thomson ele descobriu a existência dos elétrons, né? Ou seja, o que ele enxergou para que esse estudo recebesse o nome de modelo do pudim com passa. Ele observou o átomo, na verdade o núcleo do átomo, e em volta os elétrons, como se fosse realmente ali um pudim com as passas jogadas por cima. Podemos atribuir ao Rutherford a descoberta dos prótons. E esse peso do núcleo, ele ocorre em função do núcleo abrigar os prótons e os nêutrons, partículas subatômicas. Por último, um terceiro cientista bem importante desse período, Bohr, que realizou uma descoberta bem interessante, que são os elétrons orbitando em torno, estou sendo até redundante, orbitando no núcleo. Os elétrons eles orbitam o núcleo sem a perda de energia. Então nós temos aí o Thomson, que descobriu logo após o Dalton ter descoberto o átomo. O Thomson descobriu os elétrons, o Rutherford, que descobriu os prótons e realizou importantes estudos sobre o núcleo, e o Bohr, que descobriu a eletrosfera. Tá certo? Então, esses 3 cientistas descobriram as chamadas partículas subatômicas, os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá certo? Os nêutrons estavam lá nos estudos de Rutherford, já que fazem parte do núcleo. Então, as partículas subatômicas são os prótons, que possuem carga elétrica positiva, os elétrons, que possuem carga elétrica negativa, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica, tá certo? Os prótons e os nêutrons habitam o núcleo do átomo, isso faz com que o núcleo seja mais pesado, e os elétrons eles ocupam a eletrosfera, formam a eletrosfera e ficam ali orbitando o núcleo com energia constante. Todo átomo, pessoal, encontrado na natureza, por exemplo, ele é dito que se encontra em equilíbrio neutro, ou melhor, eletricamente neutro ou em equilíbrio elétrico. Isso acontece porque ele possui a mesma quantidade entre prótons e elétrons. Então, todo átomo que se encontra com a mesma quantidade de prótons e elétrons é chamado de eletricamente neutro ou em equilíbrio elétrico. Uma outra coisa interessante também é que o número de nêutrons será sempre igual ao número de prótons, tá certo? Independente se o átomo ganhou ou perdeu elétrons, o número de prótons vai ser sempre igual ao número de nêutrons. Para a gente, no estudo da eletricidade, o que importa é que um átomo eletricamente neutro é aquele que possui mesmo número de prótons e elétrons. Ele se encontra eletricamente neutro ou em equilíbrio elétrico. Pessoal, isso é questão de prova técnica. Então, se você está se preparando aí para um concurso de área técnica, pode ficar certo, cara, que sempre cai questões relacionadas a átomo eletricamente neutro ou em equilíbrio elétrico. Então, quando um átomo é dito que se encontra em equilíbrio neutro, quando ele possui o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Tudo bem? Vamos lá. A gente tem aqui a representação do átomo, certo? Normalmente a gente encontra essa representação aí nos livros didáticos. Tabela periódica, que é onde os átomos eles são organizados. Aqui a gente tem uma representação bem interessante e importantíssima para a compreensão da eletricidade. A eletrosfera, percebam, ela é essa região aqui em torno do núcleo.
A eletrosfera ela é dividida em 7 camadas. Cada uma dessas 7 camadas, ela abriga um número máximo de elétrons que a gente pode ver aqui, olha. Tá? Então, quanto mais distante do núcleo aqueles elétrons se encontrem, né, aquela camada se encontre, mais fracamente aqueles elétrons estão ligados ao núcleo, tá certo? E se eles estão mais fracamente ligados ao núcleo, a tendência desses átomos perderem os últimos elétrons, aqueles elétrons mais fracos da camada de valência, né, é muito grande. As chances são grandes que esses átomos percam os seus elétrons da última camada, a camada de valência, certo? E é nessa onda que o cobre aparece. O cobre é o elemento químico bastante empregado na fabricação dos condutores. E isso acontece porque ele é encontrado em abundância, então isso barateia, né, o seu custo. E o cobre ele possui a característica de ter alguns elétrons na última camada de valência que poderão ser facilmente arrancados daquele átomo, tá certo? Basta que uma energia, uma espécie de força, de energia, seja imposta sobre aqueles elétrons mais distantes do núcleo, que esses elétrons são arrancados da eletrosfera, tá certo? Bem importante essa compreensão para a gente agora. O que vem essa eletricidade estática, pessoal? A eletricidade estática, pessoal, se refere a uma energia parada, uma energia que se encontra armazenada, sem uso, sem deslocamento, tá certo? O que a gente viu agora há pouco, se referindo ao deslocamento dos elétrons da última camada de valência do átomo, é extremamente importante para compreender praticamente tudo em eletricidade. Esses elétrons eles são arrancados por alguma força, né, e eles vão para algum lugar. Ou eles se deslocam, nesse caso ao longo do condutor, ou eles se deslocam, mas ficam aprisionados, digamos assim, em algum lugar, não ficam em movimento. E a eletricidade estática ela se refere a isso, a elétrons que saíram das suas camadas de valência e ficaram aprisionados. O elétron, pessoal, a gente costuma dizer em sala de aula que a eletricidade, ou melhor, os elétrons, eles sempre procuram um lugar mais tranquilo para eles ficarem, mais sossegado. Então, se tem ali um átomo vizinho com espaço para receber aqueles elétrons e com a mínima força, eles vão sair das suas camadas de valência e vão habitar a camada de valência do átomo vizinho. Tá? Então, aquilo que acontecia com o âmbar, por exemplo, quando era tritado, quando era tratado um material com o outro, os elétrons de um corpo passavam para o outro e ficavam ali aprisionados. A eletricidade estática, ela provoca exatamente esse efeito. A eletricidade estática, ela fala sobre os elétrons que foram arrancados de um corpo e foram aprisionados em um outro corpo, tá certo? E esse estudo da eletricidade estática, ele foi desenvolvido por Coulomb. Coulomb foi um cientista físico muito importante que definiu alguns conceitos bem importantes mesmo, bem bacanas sobre a eletricidade estática, chamada Lei de Coulomb. E esses corpos, eles são, digamos assim, atraídos ou repelidos entre si. Isso acontece em função da carga elétrica que foi armazenada neles. Então, aquele corpo que perdeu elétrons em função do atrito, ele assume um potencial positivo, porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Aquele corpo que, em função do atrito, recebeu mais elétrons, ou seja, está com a quantidade de elétrons superior àquela que ele já tinha, ele vai assumir um potencial negativo. E aí esses dois corpos, eles vão ficar ali armazenando as suas energias, energia positiva de um lado, energia negativa do outro. Se não houver o contato físico entre esses dois corpos, não vai haver o deslocamento de elétrons, porque os elétrons eles vão sempre procurar um lugar mais tranquilo para eles ficarem. Então, se um corpo está abarrotado de elétron, né, e você encosta esse corpo em um corpo com bastante espaço para elétron, é claro que eles vão migrar, tá certo? E esse espaço que existe ao redor dos corpos eletricamente carregados é denominado de campo de força eletrostático. O campo de força eletrostático ele é representado pelas linhas de força eletrostática. Por convenção, essas linhas de força eletrostática elas saem do corpo com potencial positivo em direção ao corpo com potencial elétrico negativo. O campo de força eletrostático, pessoal, ele é uma representação gráfica, tá? E por conceito ele significa, ou corresponde àquela região em torno do corpo no qual os efeitos daquela energia armazenada poderão ser sentidos,
Tá? Corpos com potencial eletrostático diferentes, essas linhas de força eletrostáticas elas tendem a se atrair. Percebam nessa ilustração que a gente tem aqui. Já corpos com potencial eletrostático idênticos, né? Positivo e positivo, negativo e negativo, as linhas de força eletrostáticas elas tendem a se repelir. Tá? Então os corpos eles irão se repelir quando se encontram com o mesmo potencial elétrico abrigados. Já os corpos com potencial elétrico diferente, eles tenderão a se atrair. Essa força de atração ou repulsão, ela foi definida pelo Coulomb, na chamada lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb ela fala exatamente sobre a quantidade de força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos. Essa força de atração ou de repulsão, tá certo? Bom, a força eletromotriz, pessoal, a força eletromotriz ela é aquela força responsável por fazer o deslocamento do elétron da última camada de valência do átomo. Força eletromotriz, pessoal, portanto, é a força que movimenta os elétrons. É um conceito bem simples que eu gosto bastante. É a força que vai tracionar, que vai deslocar os elétrons, aqueles elétrons mais fracamente ligados ao núcleo do átomo, que se encontram na camada de valência. E quando a força eletromotriz ela desloca aquele elétron, para onde é que o elétron vai? Ele vai ocupar a camada de valência do átomo vizinho. Chegando lá, ele empurra os elétrons que estavam lá e ocupam o lugar deles. E aqueles que estavam lá fazem a mesma coisa com o vizinho e por aí vai, criando então um efeito cascata. Certo? Então a força eletromotriz é a força que é responsável por deslocar os elétrons de átomo em átomo em um condutor. Ela pode ser chamada de tensão, porque exerce uma pressão em cima dos elétrons. Pode ser chamada de voltagem, porque se relaciona à sua unidade de medida, que é o volt, ou ainda DDP, diferença de potencial. Diferença de potencial é extremamente importante a gente entender, porque para que haja o deslocamento de elétrons, é necessário não só a força eletromotriz, mas principalmente que exista também uma diferença no potencial elétrico dos corpos, ou seja, um espaço com bastante elétron e outro com ausência de elétron. Os elétrons eles sempre vão procurar um lugar tranquilo para ficar. E se tem um lugar com bastante espaço para eles ficarem, é para lá que eles vão. Então, essa diferença de quantidade de elétrons entre dois pontos é o que a gente chama de diferença de potencial. E a força eletromotriz, com os seus nomes, tensão, voltagem, DDP, é medida em volt, em homenagem a Alessandro Volta. Ela, nos circuitos elétricos, ela é representada pela letra E ou ainda pela letra U, como a gente pode ver aqui, ó. Tá? E medida quantificada pela grandeza volt, que é representada pela letra V. Tá certo? No circuito elétrico, quem vai fornecer essa força para poder deslocar os elétrons das camadas de valência, né, dos átomos, é a sua fonte de energia, a sua geração, digamos assim. Ou seja, uma pilha, uma bateria, um gerador. Certo? Corrente elétrica. A corrente elétrica ela é praticamente aí a razão de ser dessa nossa aula, certo? Não que os outros elementos não sejam tão importantes. Mas a corrente elétrica ela pode ser definida como fluxo de elétrons ordenado em um condutor. Ou seja, é o ordenamento, o fluxo ordenado daqueles elétrons que são deslocados lá da última camada de valência do átomo ao longo do condutor. A corrente elétrica ela é representada pela letra I. Isso fica fácil para a gente, que a gente remete à intensidade de elétrons, certo? Percorrendo um condutor. E é quantificada pelo ampere. Tem como grandeza, né, como sua grandeza elétrica, o ampere. Então, corrente elétrica é o deslocamento de elétrons em um condutor, representada pela letra I, de intensidade de elétrons. Aqui do lado, pessoal, a gente tem os dois sentidos da corrente. O sentido convencional, que fala que a corrente elétrica se desloca do potencial positivo em direção ao potencial negativo do condutor. Já o sentido real ou eletrônico da corrente fala que a corrente se desloca, na verdade, do potencial negativo daquele condutor em direção ao potencial positivo do condutor. O sentido convencional ele veio antes do conhecimento da existência dos átomos, ou seja, antes daquela teoria atômica postulada pelo Dalton. Os cientistas eles atribuíam a corrente elétrica ao deslocamento de um fluido. Então eles simplesmente convencionaram que esse fluido se deslocava do potencial positivo em direção ao potencial negativo. Com a descoberta dos átomos, né, pela teoria atômica,
Foi descoberta então a existência logo em seguida dos elétrons, que na verdade quem se deslocam são os elétrons, que não há fluido nenhum, que a corrente ela nada mais é do que o deslocamento dos elétrons. E como os elétrons têm carga negativa, então o que se convencionou, né, o que se acordou é que, portanto, o sentido da corrente é do negativo, do potencial negativo, para o potencial positivo, tá certo? Aqui nesse quadrado ao lado a gente tem aqui a representação do que acontece com os elétrons dentro de um condutor quando são submetidos à força eletromotriz. Então aqueles elétrons lá da última camada, a camada de valência, mais fracamente ligada ao núcleo, eles são deslocados ao longo do condutor durante a aplicação da força eletromotriz. Então, enquanto houver força eletromotriz, os elétrons vão se deslocando ao longo do condutor. A resistência elétrica, pessoal, é uma grandeza bastante importante que se relaciona aí com a corrente elétrica, né, com o deslocamento de elétrons, e a força eletromotriz. A resistência elétrica ela se caracteriza como a oposição que um determinado corpo ou condutor oferece ao fluxo da corrente elétrica, né? Então, aquele corpo, aquele condutor que tem dificuldade em ter os seus elétrons da última camada de valência arrancados, esses condutores, portanto, esses corpos possuirão uma grande resistência, uma alta resistência elétrica. E a resistência ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de material que forma o condutor, né, o corpo, haja vista que alguns átomos terão os seus últimos elétrons bem fortemente ligados ao núcleo. A temperatura também do condutor, do corpo, quanto mais alta a temperatura, mais dificuldade haverá para deslocar os elétrons da última camada. O diâmetro e o comprimento do condutor também influenciam na resistência elétrica. Maior diâmetro, menor resistência. Maior comprimento, maior resistência. E essa grandeza de resistência elétrica, ela estabelece os conceitos de quem é condutor, quem é isolante, quem é semicondutor. Condutor é aquele material que tem maior facilidade em perder os elétrons, né, em possibilitar o fluxo de corrente elétrica, a formação de uma corrente elétrica. Já os isolantes são materiais que apresentam dificuldade em perder os elétrons da última camada de valência, né? Ou seja, tem dificuldade em se formar uma corrente elétrica. Já os semicondutores, eles possuem características ora de condutores, ora de isolantes. Isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo temperatura, luminosidade. E aí quando esses elementos, como por exemplo silício e germânio, eles são submetidos a algumas condições, eles poderão sim perder os elétrons da última camada de valência, dando origem então a um fluxo de elétrons, a uma corrente elétrica. O que a gente pode entender também é que não há uma divisão perfeita entre que material é condutor, que material é isolante. Isso porque qualquer material pode ser condutor. Basta que a quantidade de força eletromotriz aplicada sobre os elétrons da última camada sejam suficientemente grandes para provocar o deslocamento daqueles elétrons, tá certo? Provocando então surgimento aí, provocando a corrente elétrica. Não há uma divisão exata entre que material é condutor, que material é isolante. Todo material, mesmo chamado isolante, ele pode ser condutor. Basta que a quantidade de força eletromotriz aplicada sobre os elétrons da última camada de valência seja suficientemente grande para poder deslocar aqueles elétrons e dando início, portanto, ao fluxo da corrente elétrica, tá certo? A resistência elétrica ela é representada pela letra R, quantificado pela grandeza ohm, que é representada pela letra grega ômega. Então, resistência elétrica representada pela letra R, quantificada em ohm, letra grega ômega, tá certo? O circuito elétrico ele compõe, portanto, as grandezas que se relacionam, as três principais grandezas que existirão em todo e qualquer circuito elétrico, que nós vimos na aula de hoje. A força eletromotriz, a corrente elétrica e a resistência. Essas três grandezas sempre existirão em um circuito elétrico, como a gente pode ver aqui, tá certo? Letra E representando a força eletromotriz, certo? R representando a resistência do circuito, uma oposição, e a corrente elétrica, que é o fluxo ordenado em um condutor, de elétrons em um condutor. Um circuito elétrico, para ser chamado de circuito, precisa de uma fonte de geração, condutores e um utilizador. E em todo e qualquer circuito elétrico nós teremos força eletromotriz, intensidade de corrente elétrica e resistência elétrica, tá certo? Bom, pessoal,
Chegamos ao fim dessa nossa primeira aula, revisando aí alguns conceitos básicos e essenciais da eletricidade. Se você gostou da aula, é só deixar aí o seu like na nossa aula. Se você não quer perder as próximas, continuar aí debugando o seu estudo, então se inscreva no nosso canal, dá aquela força pra gente também no Facebook, no Instagram. Nossa hashtag é a hashtag Debugue Seu Estudo, tá certo? E para quem tiver interesse em saber o que é o debugando de fato, acessa www.debugando.com.br, tá certo? Então, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas, se manter atualizado aí na sua rotina de estudo. Suas dúvidas poderão ser colocadas aí nos comentários, coloquem mesmo que eu responderei com o maior prazer, tá certo? Educando a gente chega lá. Pessoal, grande abraço e até mais.